Boa tarde, professora, tudo bem? Então, como eu já avisei previamente, infelizmente sexta-feira eu não estarei presente na aula. Eu tenho um evento na universidade em que eu preciso comparecer. Então, eu envio a minha parte da apresentação oral das proteínas. Quais que são as propriedades nutricionais das proteínas? Então, no que está relacionada essa qualidade proteica? O que é essa qualidade proteica? A qualidade proteica ela está relacionada com o conteúdo de aminoácidos essenciais e a digestibilidade das proteínas. Mas o que é esses aminoácidos essenciais? Então, o nosso corpo ele não produz, então a gente precisa ingerir pela alimentação esses aminoácidos essenciais. Eles são classificados em 9, sendo eles representados pela isoleucina, leucina, valina, lisina, tirosina, triptofano, fenilalanina, metionina e histidina. Existem também uma outra classificação em que podemos classificar a proteína como um alto valor biológico e proteínas de baixo valor biológico. Normalmente, as proteínas de alto valor biológico, elas são de origem animal pela sua qualidade proteica, então por possuir um alto conteúdo, um alto teor de aminoácidos essenciais e também possuir uma grande digestibilidade. Já as proteínas de baixo valor biológico, sendo representadas pelas proteínas de origem vegetal, elas possuem menos aminoácidos essenciais e menor digestibilidade também. Mas, enfim, como é feito essa digestibilidade das proteínas? Irei passar rapidamente nessa parte, em que a boca ela vai fazer a trituração desses alimentos. Posteriormente, no estômago, o ácido clorídrico ele vai iniciar essa desnaturação dessas proteínas, ele vai fazer essa hidrólise juntamente com a pepsina, né? Então, no intestino delgado, as enzimas pancreáticas elas vão digerir a proteína, a dipeptídeo, a tripeptídeo, a dipeptidases e a tripeptidases na borda em escova. E então, para serem digeridos e transformados em aminoácidos. Então, depois no fígado, nós temos a absorção desses aminoácidos que vão até os órgãos reguladores para fazer esse catabolismo dos aminoácidos essenciais. E por fim, no intestino grosso, onde ocorre a eliminação desses materiais não digeridos pela flora intestinal, que pode ser fermentado ou não. Aqui na tabela 5.23 a gente consegue observar a digestibilidade de várias proteínas alimentares em seres humanos. O que podemos concluir ao somente observar essa tabela? Ovo, leite e carne, então são os 3 primeiros representantes da tabela. Eles têm um alto grau de digestibilidade, comprovando de que as proteínas de origem animal elas têm uma maior digestibilidade em comparação com as proteínas de origem vegetal. É claro que temos exceções, como é o caso da soja, que ela é rica em aminoácidos essenciais e também ela tem um grande teor de digestibilidade, mas, obviamente, as proteínas de origem vegetal, elas possuem uma maior qualidade proteica devido ao seu maior conteúdo de aminoácidos e também a sua maior digestibilidade. Existem alguns fatores que vão afetar a biodisponibilidade dessas proteínas, como é o caso da conformação estrutural. Um ótimo exemplo da conformação estrutural é a desnaturação das proteínas, representado nessa figura no slide que se mostra. Então, a conformação estrutural, quanto mais complexo for a conformação estrutural dessa proteína, mais difícil vai ser essa hidrólise pelas enzimas proteolíticas, pelas proteases também, para ocorrer a sua hidrólise. Então, quanto mais simples for a conformação estrutural das proteínas, mais simples vai ser essa quebra e, posteriormente, maior vai ser a sua digestibilidade. Então, como é o caso apresentado pela desnaturação proteica, onde vai ter um desenrolamento dessa molécula, reduzindo-a na sua configuração original, facilitando a entrada dessas enzimas proteolíticas para que ocorra a sua quebra e consequente maior digestibilidade dessa proteína. Existem alguns fatores que interferem na desnaturação das proteínas, como é o caso do pH, da temperatura, da força iônica e da solubilidade.
Outro fator que afeta a biodisponibilidade das proteínas são os fatores antinutricionais, como é o caso da reação de Maillard, como é o caso do escurecimento não enzimático. Ele vai afetar negativamente essa biodisponibilidade dessas proteínas. E, claro, ele vai também trazer um maior impacto sensorial e nutricional. Devido a esse escurecimento que vai passar, vai ter uma menor solubilidade e também vai ter uma menor biodisponibilidade. Aqui eu coloquei uma imagem representativa da carne, né, onde que ocorre a reação de Maillard. Outro fator que vai afetar a biodisponibilidade dessas proteínas são os processamentos alimentares. Aqui é um exemplo do processamento térmico do leite, né, uma imagem ilustrativa do leite, em que o leite ele vai ser submetido, então, por um processamento térmico, então, a altas temperaturas e uma maior pressão, fazendo uma mudança na conformação química dessa proteína, e, então, consequente, menor biodisponibilidade dessa proteína. Acredito que da minha parte seria isso. Muito obrigada, professora, pela compreensão e até semana que vem.